Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui nesta casa, Pai, reunidos em Teu nome. Nós já Te adoramos com cânticos, com louvores. Nós já Te adoramos através também dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E nesse momento, Pai, nós estamos aqui prostrados diante de Ti, porque nós queremos ouvir a Tua palavra, Pai. Nós queremos ser edificados, nós queremos ser confrontados, nós queremos ser transformados, Pai, como só a Tua palavra, só a Tua presença pode nos transformar. Por isso nós Te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, continue conosco nesse momento. Fale aos nossos corações, fale aos nossos ouvidos de uma forma audível, Pai. Venha, Pai, venha com a Tua palavra nos alimentar nesse momento, Pai. Assim como o alimento físico fortalece o nosso corpo, que a Tua palavra possa vir e fortalecer o nosso espírito. Que nós venhamos apenas nos concentrar nesse momento agora para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Que toda distração, toda preocupação, toda ansiedade, toda angústia saia agora em nome de Jesus. Que todo espírito de confusão, de sonolência venha sair agora dos Teus filhos, Pai. Que não haja distrações nesse momento, mas que a Sua palavra seja pregada, Pai, como uma semente poderosa, venha encontrar ali um solo fértil, venha crescer, venha dar frutos que venham causar um impacto nas nossas vidas, Pai. Eu Te peço, Espírito Santo de Deus, use a minha vida poderosamente agora, como profeta desta casa, Pai. Que não saia de mim nada que não venha do Teu Espírito, Pai. Eu me abro para o Teu agir em mim e através de mim, na minha vida e através da minha vida. Que tudo aquilo que possa bloquear o Teu fluir, o Senhor venha remover agora em nome de Cristo Jesus. E que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos agora, Pai. É assim que nós oramos e Te agradecemos por esse momento em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Amados, algumas Bíblias colocam o título desta passagem como Jesus visita Marta e Maria. E nessa passagem nós vemos duas irmãs, Marta e Maria. E a Bíblia diz que Marta estava ocupada. Em outras traduções diz que ela estava distraída com os serviços, com aquilo que ela estava fazendo na casa dela, né? Mas, amados, Jesus estava ali. Tipo assim, Jesus, o Filho de Deus, o Mestre, ele estava ali na casa dela. E ela estava o quê? Distraída. Marta estava distraída com os serviços da casa, com aquilo que ela estava fazendo. Enquanto a sua irmã, Maria, ela estava onde, Maria? Aos pés de Jesus. Ela estava ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Ela estava ouvindo as palavras vindas da boca do
próprio Jesus. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu confesso que eu tenho muita dificuldade, às vezes, nessa mesma situação aqui. Eu me pego muito nessa situação de Marta e Maria. Eu, Vitor. De me distrair com atividades do dia a dia. Não que a gente não possa trabalhar, cuidar dos filhos, ter um momento de lazer, de descanso com a família, não. Mas nós também precisamos aprender e saber que existe um momento que nós devemos se assentar aos pés de Jesus. Amém? Maria, ela estava aproveitando aquele momento. Jesus disse que ela escolheu a boa parte. Ela escolheu ficar na presença do Senhor. Ela escolheu ouvir as palavras que Jesus estava ali dizendo. E a presença do Senhor, meus irmãos, é a melhor parte, amém? Existe tempo para todas as coisas. Tem uma passagem na Bíblia que diz isso, se eu não me engano, está lá no livro de Eclesiastes. Existe tempo para todas as coisas. Existe tempo de plantar, existe tempo de colher, existe tempo de lazer, existe tempo de descanso, existe tempo de trabalhar. Existe tempo para todas as coisas. E também existe tempo, um momento em que nós devemos estar na presença do Senhor, amém? Em que nós devemos apenas nos assentar aos pés de Jesus, como nós estamos fazendo agora, para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. É isso que Jesus nos ensina, é isso que a Bíblia nos ensina com relação a essa passagem aqui. Não está falando, beleza, larga tudo, deixa o serviço por fazer, só se assente ali, só vai orar e tá bom. Não. A Bíblia nos ensina que existe um momento para isso acontecer. Assim como Maria escolheu aquele momento, ela aproveitou que Jesus estava na casa dela. Quando será que Jesus iria voltar para a casa dela? A gente não sabe. Mas Maria aproveitou aquele momento para se assentar aos pés de Jesus e ouvir. Amém? Não pense que é perda de tempo. Não pense que é algo improdutivo. Quando nós investimos tempo na presença de Deus, nós passamos a ser mais assertivos na nossa escolha. Nós passamos a fazer decisões mais sábias, mais assertivas no nosso dia a dia. Eu aprendi isso com o nosso apóstolo da igreja. Uma vez ele estava dando uma aula lá para a liderança e ele falou assim: quanto mais tempo eu gasto orando, menos decisões erradas eu tomo. Quanto mais tempo eu passo na presença do Senhor, mais assertivo eu sou nas decisões que eu preciso fazer no meu dia a dia. Não, assim, às vezes existem momentos em que a gente fala assim: acho que eu vou comprar um apartamento, eu preciso tomar uma decisão. Preciso comprar um apartamento. Dá tempo, né? Vou orar, vou buscar no Senhor. Será que é esse apartamento? Será que é esse lugar? Dá tempo. Mas existem momentos da nossa vida que, você vai precisar tomar uma decisão assim, rápido. Não vai dar tempo para falar assim, só um minutinho que eu vou ali orar, e aí quando Deus falar eu volto. Não vai dar tempo, meus irmãos. Então o que a gente precisa? Estar cheio do Senhor todos os dias. Para que no momento que a gente tomar uma decisão, a gente seja conduzido pelo Espírito, amém? E a presença de Deus, ela nos direciona, ela nos guia, ela nos enche de sabedoria. A presença de Deus, ela nos conforta, nos fortalece. Nos dias difíceis, ela nos transforma. E essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. É sobre a presença de Deus. Sobre a importância de buscarmos essa presença, de estarmos nessa presença, de nos esvaziarmos cada vez mais de nós mesmos, para que nós possamos ser cheios desta presença de Deus, amém? É um incentivo para que vocês possam buscar um tempo com Deus, um momento na presença dele. Eu sei que cada um aqui tem uma vida, tem uma rotina, uns têm filhos, outros trabalham o dia inteiro, outros estudam à noite. Cada um tem uma rotina aqui. Cada um sabe qual é o momento que é possível você abrir mão de algo, de um descanso. Eu vou para a cama todo dia, 9 horas da noite. Se eu for para a cama 9h15, eu já tenho 15 minutos com Deus. Pronto, é
Em vez de eu ir para a cama 9 horas, se eu for 9h15, eu vou ficar 10 minutos lendo a Bíblia, 5 minutos orando. Pronto, é isso. É encaixar, é ver o que você pode abrir mão, o que você pode fazer para estar na presença do Senhor. É priorizar estar na presença do Senhor, amém? É buscar um momento de ter um tempo ali com Ele. E nós vamos falar sobre essa presença hoje, amém? Vocês estão interessados? Sim. Não, senão eu abro a Bíblia e fico lendo aqui. Vamos falar sobre a presença de Deus? Amém. Amém. Então, amados, algumas coisas acontecem quando nós estamos na presença de Deus. E eu quero falar sobre 4 pontos. 4 coisas que podem acontecer quando nós estamos na presença de Deus. Amém? A primeira é revelação. Eu vou falar e vocês repetem, tá bom? Revelação. A segunda é transformação. A terceira é direção. E a quarta é capacitação. Revelação, transformação, direção e capacitação. São coisas que podem acontecer quando nós estamos na presença do Senhor. Amém? Nós vamos falar de cada uma delas. A primeira é a revelação. Acontecem 2 formas de revelação quando nós estamos na presença do Senhor. A primeira forma é que Deus, Ele se revela a nós. Nós passamos a conhecer as características de Deus. Nós passamos a entender quem Deus realmente é. E a gente só consegue isso quando Deus mesmo se revela a nós. Quando Ele abre o nosso entendimento. Quando Ele nos explica. Quando nós temos uma experiência com Ele, um relacionamento com Ele. Essa é a primeira forma de revelação, quando Deus se revela a nós. E a segunda forma é quando Deus revela quem nós somos, a nossa identidade, a nossa natureza. Deus se revela a nós e Deus revela quem nós somos, amém? Mateus 17, 1, 2... Evangelho de Mateus, capítulo 17, diz assim, a partir do versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles, ou seja, ele se transformou, ele se modificou. E sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Jesus, ele tomou consigo 3 discípulos. E eles foram o quê? Eles foram orar. Orar. E no monte orando, Jesus, ele foi transfigurado. E essa mudança em Jesus revelou a sua verdadeira natureza. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos orando, buscando a presença de Deus e Ele se revela a nós, Ele também revela a nossa verdadeira natureza. Ele revela quem nós somos. Ele revela as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Ele revela o nosso coração. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Aqui, por exemplo, ele revelou a verdadeira natureza de Jesus. Um rosto que brilha como o sol. Uma roupa tão branca que nenhuma lavanderia no mundo seria capaz de branquear. Era um branco diferente, era algo que resplandecia. Essa é a verdadeira natureza de Jesus. Em uma outra passagem, que também retrata esse ponto da revelação, é a da mulher samaritana. Lá no Evangelho de João, capítulo 14. Põe na tela aí, por favor. João, capítulo 14, a partir do versículo 13. Diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher samaritana aqui no qual ele estava conversando, a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. E ela respondeu: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem que agora vive nem marido é, nem é seu marido.
o que você acabou de dizer é verdade. E a mulher respondeu: Senhor, vejo que é profeta. Ou seja, Senhor, vejo que me conhece, vejo que sabe da minha vida. Essa mulher estava ali na presença de Jesus. E eles estavam o quê? Conversando. E no meio da conversa, Jesus ele revela algo sobre a vida dela. Algo que precisava mudar. Algo que ela precisava olhar. Uma área da vida dela que ela precisava dar uma atenção, que ela precisava transformar, ser transformada ali. Era a vida sentimental, era o casamento. E muitas vezes, meus irmãos, quando Deus revela algo sobre nós, quando Ele mostra algo para nós, quando Ele nos incomoda num ponto das nossas vidas, quando a palavra do Senhor vem e nos confronta num ponto das nossas vidas, é que Ele quer mudar esse nosso comportamento, Ele quer mudar a nossa forma de pensar, os nossos pensamentos com relação a isso, as nossas atitudes. Nós precisamos olhar para isso, nós precisamos dar atenção nessa área. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus, começar esse processo de fortalecimento, de mudança, de transformação. Quando nós continuamos lendo essa passagem, nós vemos que Jesus não só revelou algo sobre a mulher, ele não só revelou algo sobre o casamento dela, ele não só falou, realmente, você falou que não tem marido, mas você já teve 5 e esse cara aqui nem marido seu é. Ele não só revelou isso sobre a vida dela, como ele também se revelou a ela. Se a gente continua lendo, lá no versículo 25 diz assim: disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. E aí Jesus responde: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você agora. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias. Eu sou aquele no qual vocês estão esperando. Jesus, ele se revela àquela mulher, porque há revelação na presença do Senhor. Amém? Jesus, ele se revelou como o Messias, aquele no qual os judeus estavam esperando. Amados, não esperem que outras pessoas digam quem você é. Não esperem com que outras pessoas revelem quem você é. Mas busquem essa revelação direta do próprio Deus. Busquem essa revelação direta do próprio Jesus. Deixe Ele dizer quem você é. Que você é filho amado. Que você é importante para Ele. Que Ele morreu na cruz pela sua vida. Que Ele te perdoa. Não importa a sua situação, não importa a sua circunstância. Ele perdoa os nossos pecados. Os nossos pecados já foi levado ali naquela cruz. Mas quando nós estamos na presença dele, ele também vai revelar coisas nas nossas vidas que talvez a gente não queria. Talvez ele vai revelar algo que você fala, não queria mexer nessa área agora. Mas ele está revelando porque ele quer mudar. Porque ele quer te dar uma nova vida. Porque ele quer que a vontade dele, os propósitos deles na sua vida se cumpram. Amém? Um outro exemplo sobre a revelação na presença de Deus é do próprio apóstolo Paulo. Lá em Atos 9, versículo 3, diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Amados, Saulo, ele estava indo ali para Damasco. Ele era um perseguidor de cristãos. E o objetivo dele em ir para Damasco era prender cristãos. Era capturar, era jogá-los numa prisão. A Bíblia diz que ele arrastava as pessoas, os cristãos, para prendê-los. Porque ele acreditava que ser um cristão era uma ameaça. Mas quando ele se aproximava de Damasco,
ele teve um encontro com o próprio Jesus, amém? Jesus se revelou na sua própria natureza, como nós vimos, um rosto resplandecente, uma roupa, umas vestes resplandecentes. A face de Jesus brilhava mais do que o sol. Essa não é a verdadeira natureza de Jesus? E aí a Bíblia diz que Saulo viu uma luz forte vinda do céu. Era a própria natureza de Jesus se revelando a ele. E aí, em um diálogo entre Jesus e Saulo, Jesus também revelou a verdadeira natureza dele, de Saulo, de Paulo. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele falou, Jesus respondeu: eu sou Jesus. Já se revelou. E aí ele conclui: e você é um perseguidor. Essa é a sua natureza, de perseguir, de ser um perseguidor. Será que Jesus revelou ali a natureza de Paulo acusando ele? Jesus tem esse perfil de ser o acusador? Não. Jesus não é o acusador. Jesus não veio ao mundo para nos acusar, pelo contrário. Ele veio ao mundo pagar o preço pelos nossos pecados. Ele não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar, amém? Jesus ele não estava acusando Paulo ali: você é um perseguidor, vou te matar, vou te cegar. Não. Como eu disse, quando Deus revela algo nas nossas vidas, é porque Ele quer mudar, é porque Ele quer transformar. Sempre que Ele mostra algo para nós, quando eu digo isso, não é que alguém vai chegar e vai falar: você é perseguidor. Pode acontecer, né? Deus pode agir, multiforme graça de Deus, Ele pode agir como Ele quiser. Mas às vezes é uma palavra que chama a atenção, às vezes é um pensamento que passa na cabeça, às vezes é uma atitude que você vê, que Deus fala, que Deus incomoda o coração. Você fala: eu tive essa atitude aqui, mas não estou me sentindo bem, estou me sentindo pesado, angustiado depois que eu fiz isso. Às vezes você está lendo a Bíblia lá e uma palavra destaca aos olhos. Às vezes é isso, é a forma como Deus quer falar com você, amém? E aí, como a gente sabe, Paulo, ele se transformou de perseguidor de cristãos para um grande homem de Deus, amém? Ele foi um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. E no final dessa passagem nós vemos que Jesus não só teve a revelação de quem ele é, de quem Saulo era, mas ele também já deu um direcionamento. Levanta aí, vai para aquela cidade que você vai encontrar com alguém lá. E nós vamos falar sobre direção daqui a pouquinho. E o que mais me chama a atenção nessa história, igreja, é que Paulo, ele tinha muito conhecimento das Escrituras. Muito conhecimento. Ele foi criado ali, ele foi ensinado por Gamaliel, que era um grande mestre da palavra, mestre das leis. Paulo, ele conhecia muito bem as Escrituras Sagradas. Ele conhecia todos os versículos, ele conhecia todas as leis. Ele tinha muita informação. Só que mesmo assim, ele não reconheceu Jesus. Mesmo assim, ele perseguia cristãos. E isso me mostra que saber quem Deus é, ter a informação de quem Ele é diferente de ter um relacionamento com Ele, amém? Conhecimento é diferente de relacionamento. E hoje em dia, com redes sociais, Instagram, TikTok, entre outras, às vezes a gente segue uma pessoa e a gente olha e fala assim: nossa, eu conheço essa pessoa aqui. A gente acha que conhece aquela pessoa. E muitas vezes a gente esquece que as pessoas elas só postam aquilo que elas querem mostrar, amém? Aquilo que ela quer que os outros vejam. E pode ser diferente de quem ela realmente é, amém? Eu posso conhecer tudo sobre uma pessoa, mas não ter relacionamento com ela. Eu posso conhecer tudo sobre a minha esposa. O que ela gosta, a cor que ela gosta, a data de nascimentos, o número nacional, o quanto ela ganha, a comida preferida. Eu posso conhecer tudo dela. A cor dos olhos, a cor do cabelo, tudo. E mesmo assim não ter um relacionamento com ela.
O que Deus quer é ter um relacionamento com a gente, amém? Desde o Jardim do Éden, Deus ele busca ter um relacionamento com a gente. Lá no Jardim do Éden, Deus se encontrava com Adão e Eva todos os finais da tarde. Por quê? Porque Ele queria ter um relacionamento com eles. Ele queria passar tempo com eles. E por meio desse relacionamento, Deus, Ele se revela a nós. Através desse relacionamento, nós vemos o caráter de Deus, as características de Deus. E quanto mais relacionamento eu tenho com Deus, mais eu sou impactado pelo seu amor, pela sua glória, pelo seu poder, pela sua presença. Quanto mais me relaciono com Deus, mais eu me transformo. Amém? E agora nós iremos falar do segundo ponto, que é... Qual que era o segundo ponto? Transformação. Alguém está prestando atenção? Glória a Deus. Êxodo 34, do 29 ao 35. Diz assim: Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com Deus, com o Senhor. E quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e eles lhe transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas todas as vezes que entrava para estar na presença do Senhor e falar com Ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhes havia sido ordenado pelo Senhor. Eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com um véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Amém? Amados, antes de nós seguirmos aqui para falar especificamente sobre a transformação, talvez a pergunta que fica no ar é: como que eu posso me relacionar com Deus? Nós vemos aqui que Moisés falava com Deus. Como que eu posso me relacionar com Deus? Ter um relacionamento com o Senhor? E eu acredito que existem N formas, né? Porque Deus, na multiforme graça dele, Ele pode se relacionar, Ele pode... fazer o que Ele quiser ali conosco. Mas 2 formas que são principais. A primeira é ler a Bíblia. Mas não é ler por ler. Só ter a informação não cria o relacionamento. Como nós já vimos aqui, Paulo tinha informação, mas ele não tinha relacionamento com Deus. Nós precisamos ler a Bíblia com fé, acreditando que o próprio autor está ali ao nosso lado, amém? Toda dúvida que nós temos, nós podemos virar e falar: Jesus, não entendi essa passagem aqui. O que significa? Jesus, o que o Senhor quis dizer com isso aqui? Jesus, aqui no Antigo Testamento, Deus só tinha guerra, matança aqui. Por quê? A gente pode virar para ele e perguntar, amém? Toda dúvida que nós temos, o autor está do nosso lado. A Bíblia é o único livro que a gente lê e o autor está do nosso lado. Lá em Tiago, capítulo 1, ele compara a palavra de Deus, a Bíblia, como um espelho. Lembram do que eu falei sobre estar na presença de Deus e Deus se revelar a nós, e Deus revelar a nossa verdadeira natureza? O que o espelho faz, irmãos? Ele reflete a nossa atual circunstância, amém? Ele revela como nós estamos. Ontem, depois que eu cheguei do futebol, eu olhava no espelho e falava: nossa, estou acabado, não sei nem quem eu sou. Meu Deus, tem uns músculos que estão doendo que eu nem lembrava que tinha mais, pelo amor de Deus. Mas o espelho, ele faz isso, ele revela como nós estamos naquele exato momento. E Tiago compara a palavra de Deus como um espelho. Por quê? Porque a palavra revela como nós estamos emocionalmente, espiritualmente. E essa é a primeira forma que eu acredito que
que se dê para se relacionar com Deus? É lendo a Bíblia, é lendo a palavra. E a segunda forma é através da oração. Nós vimos aqui que Moisés, ele conversava com Deus. Jesus, ele estava conversando com a mulher samaritana. Jesus, ele dialogou, ele conversou com Paulo. O próprio Jesus tinha momentos que ele se retirava para orar, para conversar com Deus. Nós vimos aqui um desses momentos que ele até levou 3 discípulos dele para ir com ele. A oração, meus irmãos, é uma ferramenta poderosa para se criar relacionamento com Deus. É assim que nós criamos relacionamento entre amigos, entre irmãos, entre marido e mulher. Não tem como você criar um relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido se você não passa tempo ali conversando, às vezes ouvindo. E quando nós falamos oração, quando nós falamos vou orar, vou ao monte orar, vou entrar na presença do Senhor, parece que é algo assim, é um ritual, parece que é algo místico, parece que você fala, nossa, vou... Né? Assim como Moisés subiu o monte ali, havia trovões, havia barulhos de trombeta, sons de trombetas, a gente acha que fala, meu, vou orar. Às vezes isso acaba criando um bloqueio na nossa mente. Às vezes a gente acha que é só para, são só para os escolhidos, só para as pessoas santas, só aqueles que não pecam, só aqueles que não falham. E não é assim, meus irmãos. A gente não pode agir sem temor. A gente não pode agir sem ali uma reverência. Amém? Obrigado, Tati. É algo muito importante, sim. É algo muito especial estar na presença do Senhor, com certeza. A gente precisa ter temor. A gente precisa ter reverência. Mas talvez quando nós falamos a palavra oração, cria talvez ali um certo bloqueio na nossa mente. Será que eu preciso saber orar? Será que eu preciso aprender a orar? Será que tem um curso ensinando como orar? Hoje em dia tem um monte de curso na internet, né? Eu sou um dos que cai juntando, eu acumulo um monte de curso. Isso aqui é legal, quero fazer, compro. Eu nunca faço, está lá, eu não faço. Se conhecimento entrasse assim, né? Seria uma maravilha. Será que tem alguém que possa me ensinar a orar? Tem, a gente já vai falar dele. Será que tem algumas palavras que eu tenho que falar? Ó Senhor Altíssimo, estou entrando agora em Tua presença. Será que é assim que eu tenho que começar? Talvez, meus irmãos, isso é um bloqueio que está na sua cabeça, que está na sua vida, que está na sua mente. É algo que te impede de criar esse relacionamento com o Senhor, de buscar um momento na presença de Deus. Talvez isso tenha impedido você de entrar na presença do Senhor. E eu quero, em nome de Cristo Jesus, orar para quebrar esse bloqueio na sua vida, nesta tarde. Que todo bloqueio relacionado à oração, a estar na presença de Deus, a se comunicar com Deus, a buscar o Senhor, que ele caia por terra em nome de Jesus. Que esse bloqueio não venha mais te impedir de ter um momento com o Senhor, de buscar a presença dEle, de ter um relacionamento com o próprio Deus Altíssimo. Eu oro e te peço, Espírito Santo de Deus, quebra, tira todo sofisma, tira todo engano, tira todo medo, tudo aquilo que possa bloquear os teus filhos de ter um momento em tua presença, de te buscar, toda distração, que caia por terra em nome de Jesus. Aleluia. Amados, orar é conversar com Deus. Por isso que a Bíblia fala, Moisés, ele conversava com Deus. Moisés, ele via Deus face a face, a Bíblia diz. Que ele falava com Deus como quem fala com um amigo. Era assim que Moisés falava com Deus. E aí, como eu disse, será que alguém poderia me ensinar a orar? Sim, existe alguém que pode te ensinar a orar. E essa pessoa é Jesus. Jesus pode te ensinar a orar, meus irmãos. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 5. Não precisa abrir, nós não vamos ler aqui agora. Mas Jesus nos ensina um modelo de oração. Amém?
E lá nesse versículo, Jesus diz assim, quando orar. Ele já começa dizendo, quando orar. Ou seja, existe um momento, existe um tempo para isso. Quando você orar. Entrar no seu quarto. Todo mundo aqui tem um quarto? Amém? Todo mundo aqui tem um lugar que pode entrar, se isolar. Se você não tem um quarto, meu irmão, se você fala, não consigo, meus filhos ficam lá batendo na porta, eu não tenho paz, meu marido fica me chamando, minha esposa fica me chamando, fala assim, olha, eu vou pegar o carro, eu vou dar uma volta no bairro aqui, mas entra no carro. Eu acho que naquela época, né, as carroças não eram fechadas, senão Jesus podia falar assim, entra na carroça, entra no carro. O que Jesus está querendo te dizer? Se isole. Se isole. Entra no seu quarto, no seu secreto, num local onde você possa se concentrar apenas nele, onde não haja distrações. Dobra o seu joelho. Você pode dobrar o seu joelho se você quiser, em sinal ali de reverência, se prostrar na presença do Senhor. Mas o dobrar o joelho, meus irmãos, é um sinal. Fala, Deus, estou aqui prostrado diante de Ti. Significa rendição, significa que você confia completamente nele, amém? Eu confesso para vocês que às vezes eu oro sentado. Eu vou orar, eu sento lá na cama, na cadeira, onde estiver. Eu falo, Deus, estou aqui, ó. Hoje não consigo nem palavras saírem da minha boca, mas eu estou aqui, eu vim, não faltei, estou aqui, fala comigo. Estou aqui, eu estou sentado ali. Tem dias que eu oro de joelho, tem dias que eu me ajoelho ali na cama, na cadeira, no chão. Tem dias que eu oro que nem Davi, com a face no chão ali. Eu falo, tá tão gostosa a presença do Senhor aqui, ou tá tão difícil o dia que eu deito já chorando no chão, que nem um... Deus, me ajuda. Estou aqui. Mas na maioria das vezes, meus irmãos, na grande maioria das vezes, sabe como eu oro? Eu oro de pé. Assim como eu estou falando com vocês aqui. Eu entro lá no meu quarto, no meu secreto, no meu escritório lá, boto um louvor, falo, mano, só quero a tua presença, eu não quero mais nada. E fico orando. Deus, obrigado pelo seu dia. Obrigado pelas bênçãos na minha vida, pela minha família, pela minha casa. Deus, hoje o trabalho está difícil, me ajuda, me dê mansidão, me dê sabedoria. Deus, eu preciso tomar uma decisão com relação a isso, o que eu faço? E começo a orar. E começo a adorar o Senhor. Na maioria das vezes é isso que eu faço, meus irmãos. Sem ritual. Olha, para não dizer que eu não tenho um ritual, eu tenho um ritual, tá? Eu coloco lá um olhinho do terra, sai uma fumacinha lá, assim, rústico. Não, não é nada. É só porque eu gosto do cheirinho. Deixo a luzinha lá do difusorzinho acesa, cria um ambientezinho. É só, mas não é um ritual. Eu posso orar no meu carro, no trânsito. Terça-feira agora eu demorei quase 3 horas para chegar em casa. Eu acho que eu ouvi umas 2 pregações, fiquei orando. Foi o meu momento com Deus. Estava ali, né, andando e parando, mas estava ali, conversando com Deus. Não tinha olhinho do terra, não tinha fumacinha, não tinha luzinha bonitinha, tinha a luz do trânsito ali, a chuva. Não tinha nada de especial, mas Deus estava ali comigo, amém? Era a presença do Senhor. Glória a Deus. É isso que eu busco, meus irmãos. Aí você fala, mas tá bom. Entrei ali no meu secreto, me agachei, dobrei meu joelho, sentei, fiquei de pé, não importa. Estou ali na presença do Senhor. O que eu falo? E aí Jesus continua nos ensinando. Sabe como você pode começar a orar? E aí Jesus fala, Pai. É assim que Jesus começa a oração. Pai. Deus é o nosso Pai, amém? Nosso Pai Celestial, que nos ama, que entregou o seu próprio Filho amado Jesus por amor às nossas vidas, amém? Quando um filho, quem é pai aqui? Levanta a mão. Eu não sou pai ainda. Não vou vir com essa baboseira de pai que pede. Não sou pai, tá bom? Quando o seu filho quer chamar a sua atenção, sem fazer nenhuma peripécia, né? Quando o seu filho quer chamar a sua atenção, como que ele fala? Não importa o cômodo da casa que ele está. Eu aposto que ele grita, né? Pai! Pai! Sem parar, né? Pai! Pai!
É assim que a gente tem que entrar na presença do Senhor. É entrar na porta, entrar no quarto, fechar a porta e falar, pai, eu tô aqui, cheguei. Vamos conversar. É assim. É nessa intimidade que a gente tem que ter com Deus. Com temor, com reverência. Se você brinca com seu pai biológico, você pode brincar com Deus também, lógico, com temor, com reverência. Você conversa com Ele, não existe uma palavra certa para você falar com Ele. Você não precisa falar com o vocabulário perfeito, não. Eu falo tudo errado, eu conjugo os verbos errados, plural, singular, às vezes eu falo, mas Deus está ali, está comigo, Ele é meu Pai. E na presença dEle, quando necessário, Ele me corrige, amém? Assim como eu penso que vocês também corrigem os filhos de vocês, certo? E é isso, meus irmãos. É conversar com Deus, é conversar com o nosso Pai. E continuando aqui a palavra, todas as vezes que Moisés conversava com Deus, o rosto dele brilhava. Todas as vezes que Moisés entrava na presença de Deus, ele saía diferente. Algo nele mudava. As pessoas conseguiam ver isso nele. As pessoas sabiam quando Moisés tinha estado com o Senhor, quando ele saía da presença do Senhor, porque o rosto dele estava iluminado, o rosto dele resplandecia. E isso, meus irmãos, precisa acontecer com a gente, amém? Quando a gente entra na presença do Senhor, a gente busca revelação, a gente busca transformação, a gente busca se quebrantar, a gente busca fortalecimento, a gente busca direcionamento, a gente busca capacitação. Quando a gente entra na presença do Senhor, às vezes eu só quero chorar, às vezes eu só quero, Deus, está difícil, me ajuda, me fortalece. É isso que eu busco na presença do Senhor. E Ele vem com resposta, e Ele vem com conforto. Quando nós sairmos da presença de Deus, tem que ser que nem aconteceu com Moisés, a gente tem que sair diferente, no véu, na cabeça, não. Pode acontecer. Quem sou eu para dizer que não? Mas a transformação, a mudança tem que ser interior, amém? As pessoas ao nosso redor têm que olhar para a gente, olhar para as nossas atitudes e falar, opa, tem alguma coisa diferente nessa pessoa aqui. Tem alguma coisa diferente, não está carregando alguma coisa diferente aqui essa pessoa. Não consigo dizer exatamente o que é, mas está diferente. Está uma paz, está um amor. Um breve testemunho aqui para a gente já ir para o final. Uma vez eu estava trabalhando lá em São Paulo, irmãos. TI, lá no computador. Aí entrou um irmão na minha equipe lá, né? Na verdade, o irmão não, né? Entrou um colega de trabalho, em nome de Cristo Jesus, ele será um irmão. Ele falou, Vitor, posso te fazer uma pergunta? Eu já estava trabalhando ali com ele alguns dias. Ele pode. Você é de alguma religião? Eu falei, sou cristão e tal. Ele, qual igreja? Você vai, vamos lá de neve e tal. Ele, tá bom, legal. Aí, falei, mas por quê, né? Você faz a pergunta e do nada, né? A gente falando de tecnologia do nada. Ele, não, porque eu já vi que você não compartilha assim das mesmas piadinhas, você não fala palavrão, você não se junta com os homens ali e fica falando de outras coisas, né? Tipo, eu vi algo diferente em você, e era por isso que eu queria perguntar se tinha alguma religião e tal. E meus irmãos, foi a primeira vez que aquilo aconteceu comigo. Eu falei, nossa, olha aqui, ele enxergou algo diferente em mim. Eu não precisei pregar a palavra de Deus, eu não precisei falar, se arrepende da raça de Bíblia. Eu não precisei falar nada. Só a minha atitude. Só o simples fato de eu não falar palavrão. Só o simples fato de eu não mentir. O simples fato de eu não dar risada ali nas piadinhas das pessoas. Não que eu era um chatão, tal, a gente brincava, a gente falava outras coisas, saía pra almoçar com a galera, fazia happy hour, todas essas coisas. O simples fato de eu não beber já chamou a atenção dele. E ele perguntou a respeito. E eu tive a oportunidade de falar de Jesus. Eu tive a oportunidade de convidá-lo para uma igreja. Depois eu posso até contar, teve um outro testemunho com ele, de novo, com esse mesmo colega de trabalho. Eu já estava morando, não estava morando em Portugal, estava morando em São Paulo, mas a gente não trabalhava mais junto. E Deus me deu uma palavra para compartilhar com ele. Ele estava passando por um momento difícil também, eu não sabia. Mas aquele início
Aquela pergunta dele foi a oportunidade que eu tive para falar de Jesus. Porque ele reconheceu algo diferente. Ele não é que, eu sou um santo. Não é isso. Mas foi a transformação que Jesus causou na minha vida. Amém? E é isso que precisa acontecer com a gente quando nós entramos na presença dele. Da mesma forma como Paulo foi transformado, da mesma forma como os discípulos foram transformados caminhando com Jesus, da mesma forma como Moisés foi transformado. E quando as pessoas olharem para nós, conversar e discutir a respeito da presença de Deus, não vai dar tempo de falar todos agora, mas que vocês possam sair daqui curiosos pela presença do Senhor, que vocês possam sair daqui com vontade, incentivados a buscar essa presença, amém? A tirar um tempo com Deus. Eu não estou falando que vocês precisam. Se a presença do Senhor te atraiu até aqui hoje, aleluia, Pai. Aleluia, Santo, Santo. A presença de Deus te atraiu até aqui hoje porque Ele está nesse lugar, amém? Nós cremos.